Continuando nossa revisão de gases para o vestibular de Química do ITA, vamos resolver agora a questão 7 do vestibular de 2018. E o enunciado da questão 7 diz o seguinte: considere um recipiente de 320 litros ao qual são adicionados gases ideais nas seguintes condições. Hélio, 30.000 centímetros cúbicos a 760 centímetros de mercúrio e 27 graus Celsius. 2. Monóxido de carbono, 250 litros e 1.140 milímetros de mercúrio e menos 23 graus Celsius. 3. Monóxido de nitrogênio, 2 metros cúbicos a 0,273 atm e 0 graus Celsius. Sabendo que a pressão total da mistura gasosa é de 4,5 atmosferas, assinale a opção que apresenta a pressão parcial de hélio na mistura gasosa. Vamos lá. Ele falou que a gente pegou isso daqui, cada um desses recipientes, com esse volume do gás, e jogou lá no nosso volume total de 320 litros. Se você reparar, além disso, ele deu também que no final a pressão total é de 4,5 atmosferas e pediu a pressão parcial do hélio. Peraí. Ele quer saber qual é a pressão parcial do hélio. E deu a pressão total. Para eu saber a pressão parcial do hélio, a gente sabe que a pressão parcial do hélio é a fração molar do hélio vezes a pressão total. Se ele me deu a pressão total, tudo que eu preciso descobrir é a fração molar do hélio. Só que vamos lá, para eu saber a fração molar do hélio, eu preciso saber o número de mols desses gases aqui. Só que ele deu umas unidades misturadas. Vamos converter as unidades, descobrir o número de mols de cada um desses gases e, com isso, encontrar a fração molar do hélio. Se a gente vir aqui, a gente vai tentar usar sempre pressão em atmosferas e volume em litros. 30.000 centímetros cúbicos. Espera aí. Centímetro cúbico é ml. Beleza? Lá da nossa tabelinha de conversão. Centímetro cúbico é ml. 30.000 mililitros. Isso aqui vai dar pra gente 30 litros. 760 centímetros de mercúrio. Opa, isso aqui é centímetro, não é milímetro de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio é 1 atmosfera. Para a gente converter de centímetro para milímetro, a gente teria aqui 7.600 milímetros de mercúrio, o que é 10 vezes maior do que 1 atmosfera, o que faz a gente ter aqui uma pressão de 10 atm. Por fim, a temperatura de 27 graus Celsius. A gente vai usar a temperatura em Kelvin, ou seja, tem que somar com 273, o que vai fazer a gente ter aqui 300 Kelvin. Kelvin, não grau Kelvin. Tudo bem? Vamos aqui para a segunda linha. A gente tem 250 litros, já está na unidade que a gente vai usar. A nossa pressão é de 1.140 milímetros de mercúrio. Para a gente saber em atmosfera, a gente precisa dividir essa pressão aqui por 760 milímetros de mercúrio. Por acaso o ITA quis te ajudar, e isso daqui vai me dar 1,5 atmosferas. E a temperatura ele deu de novo em graus Celsius, a gente tem que somar com 273. 273 menos 23 vai dar pra gente 250 Kelvin. Vamos aqui para o nosso terceiro gás. A gente tem 2 metros cúbicos. Opa! 1 metro cúbico é 1.000 litros. Ou seja, a gente tem aqui 2.000 litros. Pressão de 0,273 atmosferas. Essa pressão já está na unidade que a gente quer, que é atm. E a nossa temperatura vai ser de 0 graus Celsius convertida para Kelvin, ou seja, 273 Kelvin.
Agora a gente já tem as variáveis de estado desses gases aqui individualmente, o que permite para a gente obter através da equação de Clapeyron qual é o número de mols de cada um desses gases. A gente sabe que PV é igual a N vezes R vezes T. Ou seja, isolando o número de mols, a gente vai ter que o número de mols é igual a PV sobre RT. E uma vez que a gente tem todas essas variáveis para cada um dos gases, a gente consegue encontrar o número de mols de cada um deles. Se a gente vier aqui para o número de mols do hélio, para o número de mols do hélio, isso aqui vai ser igual a pressão do hélio vezes o volume que ele estava ocupando, dividido por R vezes T. A pressão que ele estava é 10 atmosferas, o volume que ele estava era 30 litros, dividido por R, vezes a temperatura que é de 300. 10 vezes 30 é 300. Então a gente vai ter que isso aqui é igual a 1 sobre R. Esse aqui é o número de mols de hélio que a gente tinha. Indo aqui para o nosso número de mols de CO. Número de mols de CO. Isso daqui vai ser igual a pressão que ele estava, que é 1,5 atmosferas, vezes o volume, que é de 250 litros. Tudo isso aqui dividido por R, vezes a temperatura que ele estava, que é de 250 Kelvin. 250 corta com 250, isso aqui vai dar pra gente 1,5 sobre R. Vamos calcular aqui agora o número de mols do NO. Para o NO, o que a gente vai ter de novo, PV sobre RT. A pressão que ele estava era 0,23. Opa, 0,273. O volume que ele estava ocupando é de 2.000 litros. Tudo isso aqui dividido por R, vezes a temperatura, que é de 273 Kelvin. Se a gente andar 3 casas aqui para a direita, a gente tem 10 a menos 3, né? Com esse 10 ao cubo daqui, a gente consegue eliminar o 10 a menos 3 daqui do 0,273, que seria 273 vezes 10 a menos 3, com o 10 ao cubo do que seria aqui 12 vezes 10 ao cubo. Então aqui fica 273, que eu simplifico com 273 aqui de baixo. Então a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a 2 sobre R. Daqui a gente consegue obter que o nosso número de mols total, nosso NT, vai ser igual a 1 sobre R mais 1,5 sobre R mais 2 sobre R. Ou seja, o nosso número de mols total vai ser igual a 1 com 1,5 vai me dar 2,5, 2,5 com mais 12 vai me dar 4,5 sobre R. Agora que eu já tenho o número de mols total e eu já tenho o número de mols de hélio, a gente consegue achar a nossa fração molar do hélio. Isso mesmo. Para aplicar já bem aqui para a nossa pressão parcial de hélio. Ou seja, a nossa pressão parcial de hélio vai ser igual a fração molar. Fração molar do hélio é o número de mols do hélio, que é 1 dividido por R, dividido pelo número de mols total, que é 4,5 sobre R. Tudo isso aqui vezes a nossa pressão total, que é de 4,5.
a gente consegue cortar R com R, e vai ficar com 4,5 sobre 4,5, isso aqui vai me dar 1. Isso aqui vai ser 1 atm. Beleza? E essa aqui vai ser a nossa pressão parcial do hélio na mistura. Uma coisa muito importante aqui. Ele deu um volume lá no início do nosso enunciado, mas ele não relacionou esse volume com mais nada na questão. Então, com essa pressão total aqui que ele deu e aquele volume total, a gente não consegue obter o número de mols total, nem, no caso, a nossa temperatura naquele caso. E por isso a gente precisou partir para a origem dos gases para descobrir a quantidade de mols de cada um deles e aí sim partir para a nossa fração molar do hélio e calcular a pressão parcial do hélio com base na pressão total e fração molar do hélio. Deu para entender?